Plano diretor, disposição geral, né? Você encontra onde na lei do Estatuto da Cidade? No artigo 39. Então, assim, né? Pulamos do artigo 4º, inciso 3º, para o artigo 39, lá no final da lei, né? Por quê? Ora, porque o legislador, ao elaborar o Estatuto da Cidade, entendeu por bem esmiuçar melhor as regras a respeito do plano diretor. E aí a primeira disposição que eu recorto é o próprio artigo 39, que nos diz assim: a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Então, o plano diretor vai dizer quais são as exigências que o município vai, né, impor aos cidadãos, aos munícipes. E aí, a partir dessas exigências que são fundamentais, ou seja, podem ter outras, né, você vai efetivamente demonstrar para o munícipe como que a propriedade urbana dele vai ter que cumprir a sua função social da propriedade. Ok? Continuando. Assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos, quanto à qualidade de vida, a justiça social, o desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no artigo 2º dessa lei. Você vê que a norma, ela sempre assim se vincula, né? Ela faz aí, né, uma remissão ao artigo 2º, às diretrizes, aos princípios gerais da lei, né? Mas aqui, o que você vê claramente, né, é que o plano diretor possui, portanto, uma dimensão jurídica e também política. A dimensão jurídica, por quê? Porque dentro, repito, do microsistema de direito urbanístico ou urbanístico municipal, ele é a lei maior, ele é produto, né, do poder legislativo, por iniciativa do poder executivo, mas ele possui uma dimensão política justamente na ideia de que ele é um dirigente, ele direciona, ele dirige, né, ele é diretor, né, da cidade, essa lei. E aí, então, o poder executivo dirige, né, as suas ações e o legislativo nas suas ações, né? Dirige o poder executivo e o legislativo nas suas ações. Eu digo, plano diretor. E aí, inclusive, você tem a configuração de improbidade administrativa, né, prevista lá no artigo 52, já pulando para outro dispositivo do Estatuto da Cidade, né, quando não forem as suas disposições aí cumpridas. Veja só como que o plano diretor, ele é aí forjado, formatado, né, dentro do Estatuto da Cidade, tá? Então, a delimitação da função social da propriedade se dá, né, justamente no plano diretor, né, de tal forma que o plano diretor sempre deve, essa orientação, ter uma redação em termos claros e precisos para que tenha efetividade. Então, o plano diretor, artigo 39, é uma disposição geral a respeito do plano diretor que nos apresenta qual ideia? O que o legislador quer nos chamar a atenção aqui? Quer nos chamar a atenção para o fato de que o plano diretor é que vai indicar os limites da sua propriedade urbana, o plano diretor é que vai indicar quais são os fundamentos da sua propriedade para que ela cumpra a chamada função social da propriedade. Tudo bem? Aí o legislador caminha, né, e vai começar a detalhar mais sobre o plano diretor, né, o que é esse plano diretor, né, como ele deve ser aprovado, etc. Então, artigo 40, o plano diretor aprovado por lei municipal, ponto. O plano diretor, ele tem uma dimensão jurídica, ele é uma lei municipal. É um instrumento básico, é a base de toda a política de desenvolvimento e expansão urbana. Porque é a base, porque ele é a lei maior. Você tem leis específicas, com assuntos específicos. Você tem um detalhamento que pode, né, ser em maior medida ser colocado dentro do plano diretor, mas você vai ter as leis próprias. Aliás, é comum que o plano diretor preveja alguns instrumentos, que são esses do artigo 4º do Estatuto da Cidade, fazendo uma remissão a uma futura lei, dizendo, olha, esse instrumento, outorga onerosa, né, de uso, né, será disciplinado em lei própria, por exemplo, ok? Então, você tem essa possibilidade. Então, o plano diretor, ele compõe o processo de
planejamento municipal, se aplica ao município como um todo, ele deve ser revisto a cada 10 anos e sempre, toda a lei urbanística é assim, né? Nós já analisamos isso até com recorte de julgados do Tribunal de Justiça, lembram? Sempre com a participação da sociedade e ampla publicidade, tá? Então, esse é um resumo aí do artigo 40, né? O plano diretor aprovado por lei municipal é instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal. Então, o planejamento é maior e o plano diretor está dentro dessa atividade, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas, ou seja, contidas no plano diretor. Ou seja, a atividade financeira toda do município, que se expressa pela aprovação das leis orçamentárias, em sentido genérico, que, por sua vez, é composto das espécies PPA, LDO e LOA, essas leis orçamentárias devem contemplar aquilo que está no plano diretor. Óbvio, né? A ação indutora e condutora do desenvolvimento da cidade depende, né, de recursos financeiros que estão nos planos orçamentários e, portanto, o planejamento em sentido amplo abarca planejamento urbanístico atrelado, unido ao planejamento financeiro, ao planejamento orçamentário. Parágrafo 2º. O plano diretor do artigo 40 deverá englobar o território do município como um todo. Território como um todo. Território do município como um todo. Aí eu lembro lá da aula de direito, né, municipal. O que é o território do município como um todo, Raul? Ora, é aquela mancha urbanizada prevista no plano diretor no seu perímetro urbano como zona urbana e aquela não urbanizada, né, excluindo a urbanizada, que é a zona rural. Esse é o território do município como um todo. Aliás, dentro das diretrizes gerais que nós já analisamos na outra aula, nós verificamos que é necessário que essas partes do município cada vez mais se entrelacem, se organizem entre si em suas atividades, de tal forma que você viu, né, até alguns videozinhos de atividades que são atividades, né, agrárias ou agrícolas, ou atividades tipicamente rurais que são trazidas para dentro, né, da cidade, do meio ambiente urbano, justamente como opção, né, como solução a muitos problemas sociais, né? E aí, então, aquelas fazendas urbanas que nós tanto aí ressaltamos e aí gostamos de apresentar a vocês, no sentido aí de deixar claro, evidenciado, né, que todo esse território está sendo pensado, né, do município pelo plano diretor. Parágrafo 3º. A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista pelo menos a cada 10 anos. Então, o processo de revisão da lei do plano diretor ocorre de 10 em 10 anos. Parágrafo 4º. No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais garantirão, primeiro, a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Então, a participação, princípio da participação. Segundo, a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos, né? O princípio da participação se dá pela informação, né? Informação que depende, né, de ser publicada, publicizada. Terceiro, o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidas. Então, a participação, né? Princípio da participação aplicado aqui especificamente, repetido aqui no plano diretor. Né? Você vê que tudo se liga. Continuando, artigo 41, né? Artigo 41 do nosso Estatuto da Cidade, né? O que nós temos aqui? Artigo 41. O plano diretor é obrigatório. Quando ele é obrigatório? Inciso 1º, para cidades com mais de 20 mil habitantes. Então, ele é opcional até 20 mil habitantes, mas a partir de 20 mil habitantes, ele é obrigatório. Então, pessoal, a partir desse
critério dos 20 mil habitantes, população de 20 mil habitantes, você pode aí ter um recorte do que você vai chamar de município de pequeno porte, né? Então, município de pequeno porte é aquele que até 20 mil habitantes ele é município de pequeno porte. E pelo Estatuto da Cidade, o plano diretor é uma opção. É uma opção, não é obrigatório. Acima de 20 mil habitantes ele é obrigatório. Tá? É importante isso, porque se você, por exemplo, for lá no site da Fundação SEAD, né, que é uma fundação estadual que cuida aí de dados, informações sobre os municípios do estado de São Paulo, você vai ver que esse recorte de 20 mil habitantes é o que delimita o que é cidade de pequeno porte e cidade de porte maior. Então, cidade de pequeno porte até 20 mil habitantes. Então, mais de 20 mil habitantes, o plano diretor é obrigatório. Ok? Segunda regra. Inciso 2º do artigo 41. Integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Vamos lá pensar, né? Sei, uma cidadezinha bem pequena na região metropolitana de Ribeirão Preto, se ela tiver menos de 21 mil habitantes, até 20 mil habitantes, pelo Estatuto da Cidade, ela não tinha obrigação de ter plano diretor, mas, por ser integrante de região metropolitana, ela vai ter que ter. Percebeu? Tá? Terceiro, né? Plano diretor é obrigatório para cidades. Terceiro, onde o poder público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no parágrafo 4º do artigo 182. O que é o parágrafo 4º do artigo 182, Raul? Vamos relembrar? O artigo 182 nos prevê a política urbana, né? Nos define, né, a política de desenvolvimento urbano. E aí diz, né, nessa política de desenvolvimento urbano, que é o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, etc., que vai definir a função social da propriedade. E aí, então, né, nós temos, no parágrafo 4º, alguns instrumentos. Quais são esses? Olha só. Parcelamento, né? Então, é facultado ao poder público, parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição. É facultado, é uma faculdade, não é obrigatório. Ao poder público municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, que é essa, Estatuto da Cidade, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de. Então, assim, a Constituição dá a possibilidade do município adotar esses instrumentos aqui, para que a propriedade urbana, que não está cumprindo a sua função social da propriedade, a cumpra. E quais são os instrumentos que a Constituição está nos dando? Primeiro, a lei que preveja parcelamento ou edificação compulsórios. O terreno está lá, a gleba de terra está lá na zona urbana, inaproveitada, parada, não construída, sequer parcelada, uma grande área de terra. Aí vem o município e diz, isso não pode ocorrer, né? A função social da propriedade tem que ser cumprida, e aí por lei própria vai se prever o parcelamento e edificação compulsória. Aí se liga ao que a gente está colocando aqui no artigo 41. Se você é um município, mesmo com menos de 21 habitantes, que está diante dessa situação e quer aplicar esse instrumento do inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 182, você terá obrigatoriamente que prevê-lo num plano diretor. Percebeu? Um referencia o outro, portanto, se liga aí. Então, onde o poder público municipal pretende utilizar os instrumentos previstos no parágrafo 4º do 182 da Constituição, esses instrumentos necessariamente vão ter que estar primeiro previstos numa lei geral municipal, que é o plano diretor, mesmo sendo um município de pequeno porte, tá? E aí, depois que esses instrumentos são previstos no plano diretor, que é obrigatório que exista, você tem a lei específica, tá? Então, o primeiro instrumento é o parcelamento ou edificação compulsório. Segundo instrumento, não adiantou, né? Não resolveu. Tem lei municipal que impõe a obrigação dentro de determinados prazos para que o fulano parcele ou edifique ou construa, né? Cumprindo a sua função da propriedade. Não adiantou. Imposição do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. A alíquota vai aumentando de tal forma que
desestimule, vai ficando mais caro, o IPTU e o fulano, o sujeito terá que edificar ou terá que parcelar, né, a sua propriedade. E ainda assim não adiantou. O sujeito ele não cumpriu a função social da propriedade. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal. Aqui é a desapropriação sancionatória de caráter urbanístico. Então, repito, o município ele é um município pequeno, mas ele quer, né, adotar esses instrumentos que estão no artigo 182, parágrafo 4º da Constituição Federal. Beleza, quer adotar os instrumentos? Você deve primeiro prevê-los em sentido amplo num plano diretor. Então, na prática, você será obrigado primeiro a aprovar o plano diretor para contemplar esses instrumentos, depois você, por lei própria, até pode detalhar esses instrumentos. Isso está previsto no inciso 3º do artigo 41. Inciso 4º, integrantes de áreas de especial interesse turístico. Então, a cidade integra uma área de especial interesse turístico, logo deverá, né, obrigatoriamente adotar, né, possuir, aprovar em lei municipal um plano diretor. 5º, inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. Então, esse município está numa área que um empreendimento ou atividade que pode causar impacto ambiental, seja ele regional ou nacional, né? Esse município, né, é forçado, entre aspas, aqui pelo Estatuto da Cidade, a possuir um plano diretor, mesmo que seja um município menor que 20 mil habitantes. Por quê? Porque ele está numa área que ele vai sofrer o impacto de uma atividade, um empreendimento, ele está numa área definida aqui de influência, podendo sofrer significativo impacto ambiental. Então, portanto, ele deverá possuir o plano diretor, justamente para se forçar com que a municipalidade se debruce sobre a situação do impacto ambiental e ordene o seu desenvolvimento no plano diretor a esta situação. 6º, incluídas no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Essa disposição, pessoal, do inciso 6º do artigo 41, que se refere às catástrofes ambientais, né, aos problemas ambientais, essa disposição foi incluída pela Lei 12.608 de 2002, tá? Então, uma disposição assim que não constava na lei original, né, na redação original, desculpe, da lei do Estatuto da Cidade. Tá? Então, você tem aí, né, uma previsão, né, daquele município, mesmo pequenininho, mas que está em uma área, né, que faz com que ele seja, esse município, incluído no Cadastro Nacional de Municípios Suscetíveis a Desastres Ambientais, logo esse município obrigatoriamente vai ter que, né, adotar um plano diretor.